Olá, meus queridos irmãos da Igreja Cristã Evangélica El Shaddai. É um prazer novamente falar com os irmãos via as redes sociais. E eu vou partilhar a palavra esse final de semana. A graça e a paz a todos. Eu queria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias no texto de Romanos capítulo 8, para lermos do verso 18 a 23. O texto nos diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus, na sua graça, nos abençoe pela leitura de sua palavra. Bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo esta carta aos Romanos, chega no capítulo 8, é a apresentação do evangelho à igreja em Roma, que Paulo faz. Ele chega no capítulo 8 e ele trata especificamente sobre a ação do Espírito Santo no processo de salvação. E ele fala do penhor, no início do capítulo 8, que o Espírito Santo é o nosso penhor, ele fala que somos herdeiros, e aqui ele trata essa seção dos sofrimentos. E sofrimento estes, pensando nele, Paulo, e em todos os irmãos no primeiro século, a metade do primeiro século, que tanto sofreram e muitos perderam as suas vidas. Pensando nesse contexto de sofrimento, que temos passado por tantas dificuldades no tempo presente, muitas famílias enlutadas, muitas pessoas em dificuldades em diversas áreas, é que eu quero trazer esta reflexão que trata sobre o sofrimento. E eu queria tratar a temática com os irmãos para este devocional, esta reflexão, como se deve ou como devemos encarar os sofrimentos do presente. Olhar para tudo isso, como eu devo encarar como crente e cristão. Aqui nós temos pelo menos 3 respostas e eu quero apresentá-la da forma que Paulo também apresentou a esta igreja em Roma. Primeiro, nós vamos fazer uma divisão da seguinte forma para facilitar. Nós vamos ver o verso 18, que eu devo encarar todos os sofrimentos presentes olhando para o alto, olhando para a pátria celestial, para o futuro glorioso. Depois nós vamos ver outra divisão do verso 19 a 22, que Paulo fala e mostra como a própria criação geme em detrimento de todo o sofrimento, apontando também para o fim. Nós temos o verso 23, que é uma palavra especificamente para nós, como crentes, como temos que ter no íntimo também este gemido. E o verso 24 e 25, que é a recomendação de Paulo aguardarmos com paciência. Pois bem, o apóstolo Paulo, tratando sobre a ideia do sofrimento, ele diz o seguinte no verso 18, acompanhe comigo. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Algumas coisas para pontuar no verso 18. Primeiro, quando Paulo diz, estou certo, porque para mim estou certo, a expressão certo aqui era uma expressão no mundo antigo para calcular. Então a ideia de Paulo é, eu já calculei, uma questão matemática, como ciência exata, já calculei, já recalculei e tenho a plena certeza, eu tenho a convicção dos resultados. Então Paulo, ao dizer isso, ele diz, para mim estou certo, nesta balança, de que todo o sofrimento que ele, Paulo, e os irmãos do primeiro século estavam passando, não podem ser comparado com o que virá no futuro, com o estado de glória a ser revelado. Veja que a outra expressão interessante aqui também
é que esta revelação não será para nós, mas será em nós, ou seja, dentro de nós. O processo todo de consumação de nossa salvação, o estado de glória que teremos, os novos corpos, isso será em nós e não apresentado a nós. Então Paulo aqui já nos dá a primeira linha de como devemos encarar esse sofrimento. É olharmos para o alto, olharmos para o futuro, olharmos para o céu, que é a nossa morada eterna. Por isso Paulo diz que ele está certo, Paulo, ele encarava dessa forma, que nesta comparação, tudo o que ele estava sofrendo não poderia ser comparado ao que viria no futuro, que era exatamente o estado de glória que vai ser revelado a ele. Assim temos que ser nós, pensarmos desta forma. Há sofrimento? Há, mas eu preciso pesar esta balança e entender que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com o que virá no futuro. Do verso 19 ao verso 22, Paulo desenvolve um argumento interessante. Paulo apresenta aqui a criação. O que é esta criação do verso 19 a 22? Bem, há divergências, mas a maioria acredita que esta criação é a criação daqueles que eles dizem irracional, é a animada e a inanimada. Em suma, é a natureza. E Paulo aqui vai dizer que esta natureza ela geme, desejando o fim de todas as coisas, desejando o que ele diz por causa dos filhos de Deus. Veja como Paulo desenvolve esse argumento do verso 19 a 22, dizendo o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A ideia basicamente aqui, conforme todos os comentaristas que li, é que a criação, conforme Gênesis 3, recebe também ato punitivo por conta do pecado adâmico. Então é como se a natureza também caísse. E ela geme até o dia de hoje sobre todo esse processo, né? E ela deseja, né, o ato de gemer aqui traz a ideia de uma mulher que está parindo, passando dores, sofrendo dores, tendo todo tipo de sofrimento, mas ela anseia que há este processo logo, para que a criança nasça, né, e traga o filho. Então, Paulo desenvolve esse argumento, tudo para dizer no verso 23, que assim como a criação geme, desejando este processo findar, que é a consumação de todas as coisas, a nossa morada no céu, ele diz que assim como a natureza geme, assim também nós devemos igualmente gemer. Olha o que ele diz no verso 23, que é a segunda maneira que devemos encarar o sofrimento. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja que aqui nós temos a ideia de que nós gememos no íntimo, é a ideia de sentir dor, mas a ideia também traz a ideia de querer que este filho nasça, o desejo, o anseio. Assim tem que ser o nosso sentimento quanto a tudo isso. Ter no nosso íntimo esse desejo, aguardar a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então veja, eu preciso olhar para o alto, comparar que o sofrimento do presente não pode ser comparado ao estado de glória no futuro. Eu preciso gemer no meu íntimo, desejando e aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E por último, verso 24 e 25, Paulo diz que nós devemos, com paciência, o aguardar. Ele diz, porque na esperança fomos salvos. A ideia de esperança sempre é a ideia de certeza. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A nossa esperança não é materialista. A nossa esperança é espiritual, é pátria celestial, é o findar de todo o sofrimento humano e é estar em glória com o nosso Senhor. E Paulo recomenda isso, que eu devo aguardar tudo isso
com paciência o nosso Senhor. Então, meus irmãos, dedico esse texto à congregação, entendendo que eu tenho que balancear isso. Estamos sofrendo, sim, mas apontemos para o alto. Lembremos que o nosso futuro será o estado de glória. Estaremos em glória com o nosso Senhor. Entender que eu tenho que anseiar, que eu tenho que desejar, gemer, aguardar a adoção de filhos. Enquanto tudo isso eu preciso aguardar com paciência. Então que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e dedico esta palavra a vocês, crendo que ela irá fortificar, confortar e consolar todos nós. A paz de Cristo a todos.